Você já se viu acordando entre 3 e 5 da manhã e se perguntou se pode haver mais do que apenas um distúrbio aleatório do sono? No vídeo de hoje, exploramos o significado místico de acordar nestas horas específicas da madrugada, conforme iluminado pelo trabalho perspicaz de Cannon. Sua extensa pesquisa sobre terapia de regressão a estados alterados de consciência e a mente subconsciente lança luz sobre por que esses despertares matinais podem ter mais do que apenas uma explicação simples. Razão 1. O véu entre os mundos está se tornando mais fino. Em nossa jornada para entender o significado espiritual de acordar entre 3 e 5 da manhã, encontramos um conceito profundamente ressonante com os ensinamentos de Dolores Cannon: o afinamento do véu entre os mundos espiritual e físico. Esse fenômeno, frequentemente referido como a Hora das Bruxas, especialmente por volta das 3 horas da manhã, significa um ponto único no tempo onde as fronteiras entre nossa realidade física e o reino espiritual se tornam cada vez mais permeáveis. Enraizado em várias crenças culturais e espirituais, este momento é visto como propício para a atividade espiritual e conscientização elevadas, alinhando-se de perto com as percepções de Cannon sobre estados alterados de consciência. Cannon, em sua exploração do metafísico, frequentemente falava desses momentos como oportunidades para um despertar espiritual profundo. Este despertar é caracterizado por uma consciência intensificada e um aumento nas percepções intuitivas, refletindo uma conexão mais profunda com os aspectos invisíveis da realidade. Essas primeiras horas são quando nossa consciência está mais receptiva a mensagens e orientações de planos superiores de existência. As interações com o reino espiritual durante este tempo são acreditadas serem mais poderosas e diretas. Isso poderia se manifestar como uma presença mais tangível de anjos guardiões, recebendo mensagens profundas em sonhos ou experimentando encontros espirituais inexplicáveis. O trabalho de Cannon, que explora o papel de guias espirituais e anjos, sugere que acordar nesta hora pode ser uma comunicação sutil dessas entidades. Elas podem estar nos oferecendo orientação, apoio ou até mesmo avisos que são cruciais para nosso caminho espiritual. Responder a esses despertares às 3 da manhã é um aspecto essencial da prática espiritual, como destacado nos ensinamentos de Cannon. Ela defendia a importância da meditação, anotar pensamentos ou sonhos e permanecer aberto às mensagens espirituais transmitidas durante esses momentos. Refletir sobre temas ou sentimentos recorrentes que surgem durante esses despertares pode fornecer insights significativos em nossa jornada espiritual. Reconhecer e abraçar esses momentos, como Cannon sugeriu, é um passo em direção a uma conexão espiritual mais profunda e uma compreensão maior do eu dentro do grande tecido do universo. Razão 2. Alguém está chamando por você na tranquilidade das primeiras horas da manhã, especificamente entre 3 e 5 da manhã. Um fenômeno espiritual único pode ocorrer durante este tempo. Nossa sensibilidade às energias dos outros é acreditada ser amplamente amplificada. Esta receptividade aumentada é fomentada pela tranquilidade de nosso entorno e pela calma de nossas mentes, criando um estado ideal para perceber e responder a essas energias sutis. Isso é especialmente evidente quando alguém está intensamente pensando em nós, seja sentindo falta de nós, precisando de nossa ajuda ou nos enviando pensamentos emocionalmente carregados. O trabalho de Cannon explora o conceito de que pensamentos e emoções se estendem além de experiências internas. São formas potentes de energia capazes de se moverem pelos planos espirituais. Esta energia tem o poder de unir vastas distâncias, conectando pessoas de maneiras que ultrapassam os meios físicos convencionais de comunicação. Acordar durante estas primeiras horas pode não ser mera coincidência. Pode muito bem ser um chamado energético de alguém conectado a nós em um nível mais profundo. Para verdadeiramente conectar-se com esses chamados energéticos sutis, Cannon encorajou uma confiança profunda na intuição. Este sentido intuitivo pode ser aprimorado refletindo sobre interações recentes ou relacionamentos significativos em nossas vidas. Se você se encontrar acordando durante estas horas, considere as pessoas com quem você está conectado. Há alguém por aí que pode estar pensando em você, precisando de sua energia ou buscando sua ajuda. Reconhecer e responder a essas conexões pode fortalecê-las, oferecendo clareza e conforto para ambas as partes envolvidas. Cannon também aconselhou prestar atenção aos nossos sentimentos e intuições durante estas primeiras horas. Se a imagem ou o pensamento de uma pessoa específica vier à mente espontaneamente,
pode ser mais do que apenas uma coincidência. Pode representar um sinal energético, uma forma sutil, porém profunda, de comunicação de sua alma para a sua. Isso une os reinos físico e espiritual em um momento de conexão profunda. Razão 3. Canalizando ideias para a manifestação nas serenas primeiras horas da manhã, especialmente entre 3 e 5 da manhã, acredita-se que um processo notável se desdobra durante este momento tranquilo. O universo, ou uma consciência superior, aproveita a oportunidade para canalizar ideias criativas e inovadoras nas mentes dos indivíduos. De acordo com a extensa pesquisa de Cannon sobre a mente subconsciente, estas primeiras horas são cruciais, pois a mente consciente desacelera e descansa, enquanto a mente subconsciente se torna mais aberta e receptiva, criando um canal perfeito para a inspiração. Este estado frequentemente traz ideias relacionadas a projetos pessoais, mudanças significativas na vida ou empreendimentos criativos. Cannon enfatizou muito a natureza dessas ideias que parecem surgir espontaneamente. Ela acreditava que elas não são meros pensamentos aleatórios, mas estão profundamente conectadas ao nosso propósito superior ou caminho espiritual. Essas ideias podem ser vistas como empurrões cósmicos nos guiando para ações ou decisões que ressoam profundamente com a jornada de nossa alma e propósito intrínseco. Reconhecer e preservar essas ideias é vital. Cannon encorajava a confiar em nosso sistema de orientação interno, uma prática que envolve reconhecer e valorizar as percepções ou soluções repentinas que nos ocorrem nestas primeiras horas. Manter um diário por perto para registrar esses momentos de clareza é uma maneira eficaz de capturar essas percepções fugazes, mas significativas. Ao documentar e refletir sobre essas ideias, começamos a vê-las não apenas como pensamentos, mas como oportunidades para um desenvolvimento pessoal substancial e manifestação. Isso está alinhado com a crença de Cannon na profunda capacidade da mente subconsciente de moldar nossa realidade. Sugere que esses momentos de clareza nas primeiras horas da manhã são mais do que coincidências. São experiências espirituais profundamente significativas destinadas a nos guiar em nosso caminho de vida e auxiliar em nosso crescimento pessoal e espiritual. Razão 4. Um momento profundo para a espiritualidade. Nas tranquilas primeiras horas da manhã, entre 3 e 5 da manhã, muitos se encontram acordados inesperadamente. Esse fenômeno, explorado profundamente nos ensinamentos de Dolores Cannon, possui um significado espiritual especial. Cannon, renomada por seu trabalho em estados alterados de consciência, enfatizou a natureza única dessas horas ao unir o abismo entre nosso mundo físico e o reino espiritual. De acordo com suas percepções, durante essas horas, as distrações e o barulho da vida diária se dissipam, criando um ambiente pacífico propício à conexão espiritual e à introspecção. Este momento é mais do que um período de descanso. É uma oportunidade para o crescimento espiritual e a iluminação. O véu entre nosso mundo consciente e a consciência universal se torna mais tênue, permitindo-nos acessar sabedoria e orientação mais profundas. É um momento onde as complexidades de nossas vidas cotidianas desaparecem, concedendo-nos a clareza e a tranquilidade para ponderar as questões e mistérios profundos da vida. Cannon enfatizou o valor de utilizar estas primeiras horas para introspecção e meditação. Este momento sereno torna-se um espaço sagrado para conectar-se com nosso eu interior e o cosmos. É um ambiente ideal para pessoas que buscam respostas para perguntas pessoais profundas ou que lutam com dilemas existenciais. Neste estado elevado de consciência, pode-se obter percepções e revelações que são elusivas durante a agitação do dia. Acordar entre 3 e 5 da manhã pode, portanto, ser visto como um chamado para o despertar espiritual, um convite para explorar as profundezas de nossa consciência e do universo. É um momento para refletir silenciosamente, fazer grandes perguntas e estar aberto às respostas profundas que podem surgir do silêncio e da tranquilidade das primeiras horas da manhã. Razão 5. Projeção astral. Nossa exploração das implicações espirituais de acordar entre 3 e 5 da manhã nos leva ao fascinante fenômeno da projeção astral, um conceito profundamente entrelaçado com os ensinamentos de Dolores Cannon, uma pesquisadora notável em fenômenos metafísicos. O trabalho extensivo de Cannon, particularmente em terapia de regressão e exploração do subconsciente, frequentemente iluminava a importância da projeção astral como uma experiência espiritual crítica. As percepções de Cannon sugerem uma conexão significativa entre o período das 3 da manhã e a projeção astral.
Este período é frequentemente considerado como uma fase espiritualmente ativa, que pode possibilitar experiências fora do corpo, como a projeção astral. Segundo as observações de Cannon, a projeção astral é uma exploração que se estende além de nossa realidade física, envolvendo a viagem a diferentes planos de existência, uma jornada que muitos indivíduos têm relatado durante sessões de regressão. Esses relatos frequentemente descrevem experiências de conhecimento e percepção profundas, adquiridas durante suas viagens astrais. O impacto da projeção astral no crescimento pessoal e espiritual é substancial, e como afirmado pela pesquisa de Cannon, indivíduos que passaram por tais experiências frequentemente relatam insights e conhecimentos extraordinários que não poderiam ter acessado em seu estado consciente comum. Isso está alinhado com a crença de Cannon no poder transformador dessas experiências e no efeito profundo que elas têm em nossa jornada espiritual. Cannon defendia fortemente uma exploração respeitosa e segura da projeção astral. Ela destacava a importância de documentar as experiências, sugerindo que manter um diário é vital para refletir e compreender essas jornadas profundas. Essa prática está de acordo com seus ensinamentos sobre as profundezas da mente subconsciente e seu papel na transformação espiritual. Através da projeção astral, os indivíduos podem explorar a vastidão de sua consciência e do universo, obtendo percepções valiosas e contribuindo para seu crescimento e compreensão espiritual. Razão 6. Comunicação com o anjo da guarda. A importância de acordar entre as 3 e 5 da manhã nos faz encontrar uma possibilidade profundamente reconfortante: a comunicação dos anjos guardiões. Um exemplo particularmente intrigante é quando alguém acorda em um horário específico, como às 13h33 da manhã, o que poderia ser mais do que apenas uma coincidência. Esta precisão no tempo pode significar que seu anjo guardião está tentando entrar em contato com você. Os anjos guardiões, de acordo com muitas crenças espirituais, são guias celestiais e protetores designados a cada indivíduo. Seu papel é frequentemente visto como nos orientar através da jornada de nossas vidas, oferecendo apoio e sabedoria. Acordar em um horário tão específico, especialmente repetidamente, pode ser interpretado como um sinal desses seres guardiões. É como se eles estivessem estendendo a mão durante nossos momentos mais vulneráveis e tranquilos para oferecer orientação ou respostas. Este fenômeno pode ser especialmente relevante para aqueles que têm estado em oração, meditação ou manifestando desejos ou metas específicas. O ato de acordar nesta hora pode ser a maneira do seu anjo guardião responder aos seus pedidos espirituais. Pode ser visto como uma confirmação de que suas preces e manifestações estão sendo ouvidas e que respostas estão sendo oferecidas de forma espiritual. A experiência de um anjo guardião se comunicando durante estas primeiras horas pode ser incrivelmente reconfortante e inspiradora. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa jornada e que forças espirituais superiores estão sempre cuidando de nós, prontas para oferecer apoio e orientação. Esses encontros, quer venham como sentimentos, pensamentos ou até mesmo visões, podem proporcionar conforto e clareza profundas, especialmente em momentos de incerteza ou quando procuramos respostas para as grandes questões da vida. É uma bela realização que, nos nossos momentos de vulnerabilidade, temos nosso próprio anjo vindo até nós, ajudando-nos a entender e navegar nas complexidades de nossos pensamentos e experiências. Razão 7. Você precisa de mais autocompaixão. À medida que mergulhamos mais profundamente nas razões espirituais por trás de acordar entre as 3 e 5 da manhã, nos deparamos com um sinal que fala diretamente ao nosso crítico interno: a necessidade de autocompaixão. Muitas vezes, aqueles que se encontram acordados durante estas horas são indivíduos que tendem a ser excepcionalmente duros consigo mesmos, tanto em termos do trabalho que produzem quanto das expectativas que estabelecem para suas vidas pessoais. Esta vigília pode ser um lembrete gentil do universo de que é hora de ser mais gentil consigo mesmo. É um momento para refletir e perceber que a busca pela perfeição em todos os aspectos da vida não é apenas irrealista, mas também uma fonte de estresse e frustração desnecessários. Essa realização é especialmente comovente para aqueles que não apenas têm altas expectativas consigo mesmos, mas também com os outros. Quando essas expectativas elevadas não são atendidas, isso leva a uma significativa decepção e frustração. Além disso, esse padrão de estabelecer expectativas elevadas pode se derramar para os relacionamentos pessoais,
muitas vezes se manifestando como problemas de confiança. Pode haver um medo subjacente de traição ou desapontamento, o que torna desafiador confiar plenamente nos outros. Esse chamado para acordar entre 3 e 5 da manhã pode ser um convite para interpretar e reconhecer esses medos e apreensões profundamente enraizados. As primeiras horas da manhã, tranquilas e não perturbadas, fornecem o cenário perfeito para essa introspecção. É uma oportunidade para dialogar consigo mesmo, para entender e reconhecer que as imperfeições fazem parte do ser humano. É um momento para praticar o perdão próprio e cultivar uma atitude mais compassiva e compreensiva consigo mesmo e com os outros. Ao reconhecer e abordar essas lutas internas durante estas horas de reflexão, você pode começar a se curar e a cultivar relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Trata-se de aprender a confiar não apenas nos outros, mas também em si mesmo, entendendo que nem tudo precisa atender aos padrões frequentemente inatingíveis de perfeição. Este sinal é um chamado para abraçar a vulnerabilidade e encontrar força e crescimento nela.